Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Graças a Deus. Eu convido a igreja para abrir nossas Bíblias no Salmos 47. Vou aguardar mais um minutinho. Bem, diz assim, Salmos 47. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Amém. Amém. A promessa do Salmos 46 cumpre-se no 47. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmista ordena 5 vezes que o povo louve o Senhor, que reina sobre as nações. Descreve o povo de Israel, proclamando às nações gentias vizinhas a vitória gloriosa do seu Deus, uma vitória conquistada sem que o povo israelita tivesse ter lutado. Trata-se também de um salmo messiânico que enfatiza a vinda do reino de Deus. Sobre esse salmo, ele é muito reconfortante porque ele destaca muito também a questão de que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele que manda, que desmanda, que faz, que desfaz. Então, também passa um certo sentimento de tranquilidade e certeza, pois assim como o povo de Israel venceu sem ter que lutar, nós também. Nós temos que crer nele e ter a certeza que ele vai operar, e assim também nós tenhamos passar aquela certeza da divina provisão. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse domingo que o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade de absorver mais a Tua Palavra, compreender mais e mais. Em nome de Jesus, abençoa também, Senhor, os louvores que vamos cantar aqui, pois somente Ti, Tu é o reino, e poder e a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos cantar. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande.
mas tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, podem se sentar. Baixinho tem que. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor Jesus como igreja. Vocês sabem que o nosso pastor ele está viajando. Foi aproveitar uns dias aí de folga com a filha em São Paulo, a Carol. Está de aniversário também, né? Então, esse é o motivo da ausência do nosso pastor. O William, que era quem o pastor havia falado que ia pregar, né? Ele também teve que viajar a trabalho. Deve estar saindo agora o voo dele para Fortaleza. Então, ele não pôde estar presente também. E ficou comigo a bronca de trazer a palavra do Senhor para vocês, mas de forma alguma é um peso. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Eclesiastes capítulo 1. Quem viu lá no Instagram, viu que houve uma postagem sobre o título da pregação de hoje, que é o drama da desesperança. Vou tentar explicar o que isso significa.
sabem que Eclesiastes é um livro considerado um dos livros sapienciais da Bíblia. Isso significa que é um dos livros de sabedoria. A Bíblia ela é composta por núcleos ou por grupos de livros que a identificam. Então a gente vê lá o Pentateuco como livros da lei, assim como o Evangelho também são livros de lei. Nós vemos os livros históricos como o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Ruth, Esther, que são livros que descrevem a história de Israel antigo. Nós vemos os livros dos profetas, os profetas maiores, como Isaías, Daniel, Jeremias. A gente vê também os profetas menores, como Malaquias, Oséias, Zacarias. E também temos os livros sapienciais, ou os livros de sabedoria. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares. E nós vamos falar então hoje de um desses livros sapienciais, que é o livro de Eclesiastes. Considerado por muitos, ao lado de Jó e de Lamentações de Jeremias, um dos livros mais pessimistas da Bíblia, Mas então, Eclesiastes capítulo 1, versículo 11, se não for muito incômodo, se levante para a gente fazer a leitura da Bíblia, por favor. Diz o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Curva sua cabeça, Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Nós reconhecemos o Teu senhorio e a Tua soberania nas nossas vidas. E, acima de tudo, a partir do texto que nós estamos lendo, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Que essa conscientização esteja em nós, para que cada vez mais nós possamos nos apegar a Ti, para encontrar o verdadeiro propósito e sentido das nossas vidas. Que o Senhor seja o centro de tudo hoje, que o Senhor seja o centro de tudo neste culto, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Então, como eu falei, Eclesiastes ele é um desses livros sapienciais, um desses livros que tem palavras de sabedoria e não é necessariamente uma narrativa ou livro que conta necessariamente uma história. Então, esse tipo de livro ele tem uma literatura muito específica, que é essa literatura de ensino, uma literatura de dar lições, digamos assim. O livro de Eclesiastes, assim como os outros livros sapienciais, eles nos dão lições da parte de Deus para nós. Só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ler um livro como o livro de Eclesiastes, porque justamente por ele ter esse tipo de literatura, assim, não é precisa, Por exemplo, Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é imperativo, isso é algo que não tem margem para interpretação. A verdade, ela liberta e ponto final. Agora, quando ele fala, não há nada de novo debaixo do sol, o que isso quer dizer? Abre muita margem para interpretação, esse tipo de especulação que é um pouco mais, assim, no mundo das ideias, digamos assim, que é um pouco mais abstrato. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai interpretar, a gente tem que ter cuidado para não descontextualizar, a gente tem que ter um cuidado de fato que a gente leia o que está escrito e interprete conforme está escrito a partir do contexto onde está inserido. Então, apesar de tudo isso, e eu quero que vocês tenham isso em mente, a lição do livro é
nos ensinar a partir da experiência própria da nossa vida, a experiência que todo mundo tem aqui, que é comum a todos experimentam a vida de alguma forma. E a lição do livro, portanto, é ensinar, por meio da própria experiência da vida, que a vida ela não tem nenhum significado longe de Deus. O livro de Eclesiastes, de um modo geral, ele pega algo que é comum a todos, todo mundo vive essa vida, certo? Então, se todos vivem essa vida, todo mundo tem experiência da vida, e todo mundo pode atestar pela sua própria experiência que a vida não tem significado longe de Deus. É isso que o autor de Eclesiastes quer nos ensinar. Mas por quê? Como é que a gente chega a esse tipo de conclusão? Porque o livro de Eclesiastes, ele traz uma concepção de permanente crise na realidade. Parece que a realidade, ela se instaura de forma tal que não tem nada de bom debaixo do sol. E a gente sabe, estudando um pouco e no contexto cristão de um modo geral, que essa crise na nossa realidade, esse enfado da carne, como o próprio texto diz, ele é fruto da nossa natureza pecaminosa, ou da nossa finitude pecaminosa, ou fruto do pecado existente no mundo. É o pecado que faz com que a gente olhe para as coisas da vida sem Deus e não encontre sentido, não encontre fundamento. Mas o que de fato é isso, essa atividade pecaminosa? Vamos nos lembrar que lá em Romanos 3, existe a melhor descrição, e é o que está escrito nos Salmos já, mas Romanos 3, versículo 10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a nossa realidade, o mundo no qual a gente vive, está instaurado sobre essa prerrogativa. Não há nada de bom, tudo é enfado, tudo é perda, tudo é pesado. E parece que não existe um sentido que traga plenitude à nossa vida. Esse é o contexto de Eclesiastes. É isso que o autor está querendo dizer. Mas, se vocês forem ler ao longo do texto de Eclesiastes, o que ele está nos narrando parece que é a história da vida dele, do autor. Ele está falando, olha, vivi tal coisa, fiz de tudo, tive aquilo, tive posses, tive bens, tive família, tive poder, mas nada disso preenchia. Mas parece que nada disso faz sentido. Mas, de fato, ele revela algo que também é natural de todos nós. Todos nós temos aspirações, todos nós temos vontades, desejos, sonhos, ambições. E a grande pergunta que ele faz assim, que tipo de aspirações nós temos? Quais são as nossas ambições? São baseadas em que tipo de desejo, em que tipo de natureza? É de uma natureza de um desejo que provém de Deus ou são ambições que provêm da nossa carne? Mas o fato é que todos nós temos ambições. Todos nós corremos atrás de alguma coisa. E estamos em constante busca por algo. Estamos correndo por alguma coisa que nos faça sentido, que satisfaça a nossa vida. Constantemente. Então a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui são duas. O que nos faz correr atrás? O que nos motiva a correr atrás daquilo pelo qual nós vivemos? Será que uma vida sem esperança é uma vida que vale a pena ser vivida? Será que uma vida sem uma perspectiva final, segura e tranquila, é uma vida que vale a pena ser vivida? Repito, por qual motivação nós vivemos a nossa vida? Com qual intenção nós fazemos o que fazemos? E essa é a grande lição de Eclesiastes. Então, indo para a exposição, no versículo 1,
eu quero que vocês entendam que um legítimo pregador, ele deve ser ouvido, porque ele ensina sobre a realidade de Deus. Versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Claro que, se a gente for pensar hermeneuticamente falando, ou exegeticamente falando, a gente não tem uma certeza de quem é o autor. Claro que a visão tradicional da interpretação desse texto aponta para Salomão como o grande escritor desse texto. Mas existem outras visões, como por exemplo, existe uma visão de diálogo, como se fossem dois oradores falando cada um da sua vida, e o primeiro coloca a vida praticamente no lixo, em que tudo é enfado, que tudo é pesado, que tudo é ruim, e aí lá no capítulo 10, 11, parece que tem outra pessoa falando, mas eu aproveitei essa vida, mas tá tudo bem pra mim. Aí parece que dá um contraste, assim, parece que são duas pessoas falando, um totalmente pessimista e um no final, mas eu aproveitei a vida, tô com o Senhor aqui, Ele me abençoou e tal. Existe uma outra versão que seria um monólogo de um outro orador, talvez se utilizando do próprio nome de Salomão como um pseudônimo, e se utilizando da fama de Salomão, da sabedoria de Salomão, e que ele está diante de uma plateia descrevendo a vida dele. Mas, apesar de todas essas interpretações, a visão de que é Salomão, o escritor de Eclesiastes, é uma visão que faz mais sentido hermeneuticamente falando. E eu explico por quê. Porque Salomão, ele teve tudo que a vida poderia oferecer. Ele teve poder, como eu já falei, ele teve dinheiro, ele teve família, ele teve posses, ele teve tudo que a vida, aos moldes desse mundo, pode oferecer. Mas ele percebeu que tudo isso era vazio, sem propósito que transcenda a finitude humana. Porque ele começou a perceber, e vocês lembram daquela pregação sobre os tesouros no céu e os tesouros na terra? Ele começou a perceber que as coisas daqui, elas acabam. E aí eu busco por algo que me satisfaça e do nada aquilo acaba. Então ele percebe que apesar de ter tantas coisas, ele precisa de algo que transcenda essa finitude, algo que vá além, algo que não acabe. E a única coisa que não acaba é a eternidade. E foram essas coisas que ele colocou nesse livro. Mas apesar de todas as dúvidas acerca do autor, de certas coisas a gente não tem dúvida, que é a mensagem que esse livro quer nos transmitir. Não nos resta dúvidas que é um livro inspirado por Deus, é um livro com inspiração divina e que tem reciprocidade com a nossa realidade. Faz sentido para nós quando a gente lê tudo é enfado e correr atrás do vento. Ou será que a gente não se identifica com a realidade aqui descrita? Se tu não te identifica com essa realidade, eu acho que tu é o único. Todo mundo aqui em algum momento se questionou o que eu estou fazendo da vida. Qual é o sentido por trás disso que eu estou fazendo? Qual é a intenção? Qual é a minha motivação? Sobre o versículo 2, o que eu quero entender para vocês, quero que vocês entendam é que a vaidade é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Versículo 2, que proveito, versículo 2, isso, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas o que significa essa vaidade que permeia todo o livro de Eclesiastes e que é o motivo pelo qual o autor parece falar assim, tudo é pesado porque tudo é vaidade. O que é isso? A palavra vaidade mesmo, esse termo em hebraico, que é a língua que foi escrita, é rebel, ou ravel. E na verdade, assim, vaidade, hoje em dia ela tem um outro tipo de conotação, né? A gente diz que uma pessoa é vaidosa quando ela usa um relógio de ouro, ou quando ela usa uma roupa de grife, mas não necessariamente é isso que o termo vaidade está querendo dizer aqui.
Então talvez uma melhor tradução não seja o termo vaidade, mas sim ilusão. Por quê? Porque ele está justamente querendo descrever a ilusão que é colocar essa vida que é finita como um fim em si mesmo. Colocar essa vida como uma finalidade em si mesmo e que não tenha aspirações que transcendam essa vida é ilusão. E mais do que ser ilusão, causa frustração diante das quebras de expectativa e das insatisfações que isso causa. A partir do momento que nós vivemos essa ilusão, quando a gente coloca a nossa vida como uma finalidade em si própria, a gente se frustra. Porque a gente não alcança o que almeja. Porque nós almejamos algo além daquilo que acaba. O C.S. Lewis até tem uma frase, não sei se eu vou lembrar direito, mas ele fala que a única razão pela qual eu não me adequo inteiramente nesse mundo, a única explicação plausível é que provavelmente eu fui feito para outro mundo. Então a vaidade ela não é um conceito propriamente dito. Aliás, é também um conceito de ilusão e tudo mais, mas no significado original do hebraico, você sabe que os hebraicos existia uma literatura muito própria e uma linguagem muito própria, inclusive poética, e tudo era meio simbólico assim na linguagem hebraica. E esse símbolo, o Ravel, o rebel, ele tinha mais uma conotação simbólica de ser algo como o vento, como o vapor. Então, por isso que ele fala que é correr atrás do vento. Algo que é inalcançável, algo que é intangível, algo que a gente tenta constantemente correr atrás e buscar e se agarrar, mas não consegue. Porque a gente não consegue pegar o vento, o vapor. E ele fala que a vida, justamente com perspectiva temporal, com essa perspectiva daqui, sem perspectiva eterna, é um constante correr atrás do vento, onde nunca vai ter fim e eu nunca vou me satisfazer. Então a vaidade é quando nós atribuímos um valor eterno àquilo que é finito. Porque nós aspiramos coisa, nós queremos. Mas quando a gente atribui a algo desse mundo um valor que não é próprio desse mundo, a gente também se frustra. Quando o maior objetivo da minha vida é ter uma casa e eu consigo essa casa, eu vou querer outra coisa porque aquilo ali não me satisfaz. Aí eu quero um carro, aí eu consigo um carro, eu quero uma moto, aí eu consigo uma moto e eu quero mais filhos. E nada satisfaz, porque essas coisas não são finalidades em si próprias. Pelo contrário, a nossa motivação de ter essas coisas deve ser a realidade eterna. Porque daí eu não estou usando esse tipo de coisa para me satisfazer, porque eu já sou satisfeito. E esse tipo de coisa é somente um plus na minha vida. Vaidade é quando a gente atribui valor eterno ao que é finito. E quando ele fala que tudo é vaidade, significa absolutamente tudo. Mas percebam que é tudo debaixo do sol. Justamente dando a entender que é tudo neste mundo pecaminoso, que é vaidade. E é como a gente vai ver agora no versículo 3. Debaixo do sol ele é o palco da nossa vida. Versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Proveito tem o homem de todo o seu trabalho em que se afadiga debaixo do sol. Essa concepção, esse questionamento por parte do autor deve nos levar a entender que essa concepção ela nos deixa passível às insolações que estar debaixo do sol pode nos causar. Quem está debaixo do sol e não está protegido, se queima.
E todos nós, por estarmos debaixo do sol é o palco da nossa vida. Isso nos deixa passíveis às insolações que pode ocasionar nas nossas vidas. O enfado da carne, que é um outro termo que permeia todo o livro, é justamente a priorização das coisas humanas. E a gente percebe que esse tipo de concepção, que coloca muito valor nas coisas humanas, invadiu até a própria igreja. Quando o evangelho da salvação, a pregação cristocêntrica foi trocada por bênçãos que são desse mundo, bênçãos materiais, como a teologia da prosperidade, por exemplo, que associa e coloca como sinônimo eu ser abençoado com Deus com eu ser bem-sucedido financeiramente. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou trocando o evangelho da salvação, que me dá uma visão eterna sobre a realidade, por uma visão limitada, que restringe a bênção de Deus às coisas materiais. É um tipo de evangelho, é um tipo de teologia que não aspira às coisas acima do sol, mas que foca nas coisas debaixo do sol. E nada mais estão fazendo do que dando razão ao autor de Eclesiastes. Que as nossas aspirações sejam acima do sol. E que a gente viva debaixo do sol como pessoas que vivem acima do sol, que não se deixam abalar pelas insolações deste mundo. Mas esse termo, debaixo do sol, ele deve justamente nos levar a entender que existe algo acima do sol que é muito mais excelso, muito mais sublime, muito mais perfeito e sem vaidade. Se tudo é vaidade debaixo do sol, só existe uma forma da gente fugir da vaidade que permeia toda essa realidade debaixo do sol. É viver com a perspectiva acima do sol. E esse entendimento, essa conscientização, deve nos motivar a ter esperança acima do sol. É por isso que o título dessa mensagem é o drama da desesperança. O quão dramático é uma vida sem esperança. Quão triste é viver sem uma esperança final. Mas esse entendimento de que tudo é vaidade debaixo do sol, mas que existe uma chance acima do sol, deve nos causar esperança. E é o que deve fazer com que as nossas perspectivas terrenas tenham a esperança eterna e assim encontrem sentido, encontrem significado, encontrem razão de ser. Então esse entendimento deve nos motivar a ter esperança acima do sol, mesmo em meio às crises que estar debaixo do sol nos proporciona. E tal conscientização deve ser tanta dessa esperança acima do sol, que mesmo em meio às crises que debaixo do sol nos proporciona, essa esperança nos motiva a redimir essa realidade em que nós vivemos. Porque a partir do momento que a gente vive com aspirações eternas, até a própria forma que nós vemos esse mundo é redimida pela nossa esperança. Relações vaidosas, enfadonhas, no sentido em que o autor aqui quer dizer, se tornam relações redimidas pelo poder do Evangelho, a partir do momento que a gente vive sob a perspectiva do Evangelho. A nossa esperança no Evangelho, na obra de Jesus Cristo, deve ser tanta a ponto de redimir também essa realidade. Tendo a concepção do Evangelho, no que isso significa em sua plenitude, que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, pagando os nossos pecados e ressurgindo ao terceiro dia para nos dar vida. Essa concepção de Evangelho deve ser fundamental para que a vida debaixo do sol não seja com insolações
Ou melhor, como diz o Emílio Garofalo Neto, que é um pastor presbiteriano, o Evangelho ele é filtro solar para as nossas vidas. A gente vive debaixo do sol, passíveis de ser queimados, mas o Evangelho ele é filtro solar para as nossas vidas. Ele nos protege dos raios do sol que tentam nos atingir. Que a gente consiga entender e compreender o Evangelho como de fato uma proteção contra esse mundo. E não só uma proteção, mas como uma arma para redimir a nossa realidade. Que as nossas relações, que as nossas motivações, que os nossos desejos sejam intencionalmente guiados pelo Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque ele traz justamente essa noção de que a eternidade é algo muito mais valioso do que essa vida terrena. Diz o seguinte, 16 e 17: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, esse que vive debaixo do sol, se corrompa, contudo, o nosso homem interior, aquele que tem a perspectiva eterna, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo, ela deve produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Os prazeres mínimos dessa vida, os enfados dessa vida, eles não têm comparação com a glória que aguarda aqueles que vivem sob a perspectiva eterna. Dos versículos 4 ao 8, quero que vocês entendam que a vida sem esses olhos eternos é uma eterna tragédia. Versículo 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, nesses versículos, o autor ele retoma o sentido do versículo 2, que é declarar que tudo é vaidade, mas agora dando exemplos, de como a realidade de fato anda conforme esse ritmo que é circular, que é enfadonho, que parece que não existe nada de novo. O rio ele volta para o mar, o vento vai para o sul e para o norte, e isso acontece numa constante enfadonha. Parece que não existe nada de novo. Quando ele fala de geração vai, geração vem, ele está se referindo, além dessa circularidade da vida, aquilo que torna a labuta da vida ordinária algo no fundo sem sentido. Ele começa a perceber, poxa vida, mas eu trabalho segunda a sexta, de segunda a sábado, toda vez, por anos. Nada muda. Parece que a vida por si própria e vivida por si própria causa canseira. Parece que não tem um sentido. Mas por que de fato que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo? Para ganhar dinheiro? Aí eu ganho dinheiro, adquiro as coisas, tá, mas e aí? O que eu faço com isso agora? Parece que no fundo as nossas atividades também carecem de sentido. E embora a vida volta e meia ofereça assim lampejos de satisfação, de realização, de alegrias, parece que existe algo que cai por terra todas essas nossas momentâneas alegrias, que é o fim, que é a morte. Ah, mas eu conquistei tudo, ganhei o mundo.
mas morreu. E daqui 2 ou 3 gerações ninguém vai saber mais quem tu é. Que tipo de vida a gente está vivendo? Aspirando aqui, o reconhecimento aqui? Ou uma vida que nos ofereça uma recompensa eterna? E aqui o autor ele nos dá, como eu já disse, vários exemplos demonstrativos dessa mesmice da vida, do caráter obsoleto, finito, repetitivo, os seus circuitos, como ele diz no versículo 6. E no fundo o que ele está querendo dizer é que essa circularidade da vida, além de ser enfadonha, cansativa, chega um momento que a gente não vê sentido em mais nada. Além de tudo isso, ela não preenche o vazio. Existiu um filósofo francês chamado Blaise Pascal, que ele era cristão, inclusive, eu já citei ele aqui, e ele tinha uma conhecida frase que afirmava que esse vazio existencial, ou esse vazio da nossa existência, que a gente tanto tenta suprir e encaixar, ele tem o formato de Jesus. E a partir do momento que eu tento encaixar outra coisa que não tenha a forma de Jesus, quem tem filho pequeno sabe dos brinquedos de encaixar, a estrelinha não encaixa no triângulo. E quando eu tento encaixar no meu vazio outra coisa que não seja Jesus, não encaixa. O vazio não é preenchido. Versículos 8 ao 11, o que eu quero que vocês entendam é que reconhecer as nossas próprias mazelas é o início do reconhecimento de Deus, de um Deus que age, de um Deus soberano. Versículo 8 ao 11, aliás, do 9 ao 11, o que foi é e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. E declarar esse enfado constante da vida é proposital. O autor quer perturbar a nossa cabeça para que a gente entenda que a realidade é assim. Então, falar do enfado é proposital nessa trama. Ele quer enfatizar quem nós somos. Nós somos vaidade, porque se nós estamos debaixo do sol e tudo é vaidade debaixo do sol, nós somos também vaidade. Então, no conceito que eu dei antes de vaidade, que é ilusão, que é vapor, ele quer então dizer que nós somos vapor e que as nossas ambições também são vapor. E o homem por si próprio, pelas suas próprias forças, não tem poder de mudar a sua realidade. Porque ele é escravo da sua própria natureza. A natureza que é pecaminosa, como eu já disse antes. E a vida ser como ela é, e principalmente como ela é descrita aqui, de alguma forma demonstra a soberania de Deus na história e a necessidade que nós temos de nos apegarmos a Ele, para que essa mesmice não nos atinja. Deus tem o controle da história, Deus tem o controle da criação, e a própria mesmice da vida aponta para um Deus soberano, pelo qual, se nós nos apegarmos a Ele, nós conseguimos vencer essa mesmice. E Salomão, então, quem eu julgo ser o autor do livro, ele põe a nossa fé à prova. Apesar de esse contexto ser para aqueles que não encontraram o sentido que há em Jesus, apesar disso, ele também põe à prova a nossa fé. Mesmo aqueles que já conhecem a Cristo se abalam com esse tipo de texto, porque defrontam e confrontam a si mesmo. Será que eu não estou vivendo de fato como aquele que corre atrás do vento?
Então Salomão ele põe à prova a nossa fé, ao nos desafiar para que a gente encontre o significado verdadeiro e perdurável unicamente em Deus. O único sentido que perdura o tempo, que vai além de todas as mazelas debaixo do sol, se encontra em Deus, porque Deus está acima do sol. É isso que eu quero que vocês entendam com esses versículos, com essa palavra. E indo agora para algumas aplicações, conclusões, exortações, eu quero que vocês entendam que o problema não é em a gente ter ou desejar termos coisas nesse mundo, mas o problema é ter as coisas nesse mundo sem saber que elas são vapor. Que a gente tem a nossa casa, e assim, desejo que todos tenham casa própria, carro, uma família abençoada e bem-sucedida, mas que a gente entenda que essas coisas não são fim em si mesmo, e que a gente dê o valor que elas têm, que é de vapor. E que a gente dê o verdadeiro valor de eternidade àquilo que é eterno, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a perspectiva pela qual a gente vive a nossa vida. É saber que essas coisas materiais, ou essas coisas da vida debaixo do sol são secundárias. Elas estão em segundo plano. O primeiro plano é aquilo que está na primeira pergunta do catecismo. Para qual é o fim do homem? Qual é o final do ano? Qual é a finalidade do homem? Glorificar o Senhor e gozá-lo nele para sempre. Esse é o propósito final do homem. E que as nossas conquistas terrenas sejam motivadas por aquilo que é primordial, que é Deus. Que eu tenha uma casa reconhecendo que foi Deus que me deu. Que eu tenha uma casa fazendo da minha casa abrigo para quem precisa. Que eu tenha uma casa que sirva aos propósitos de Deus. Que a minha intenção por trás de ter as coisas seja ampliar o reino do Senhor e glorificar a Ele. E esse drama, então, que a gente vê em Eclesiastes, ele deve provocar reações em nós. Reações em quem compreende o seu verdadeiro sentido. Qual é o sentido? Que Cristo é a razão que satisfaz, que faz com que a gente suporte o enfado e que preenche esse vazio existencial necessário à nossa salvação. A grande questão que a gente deve refletir após isso, após lermos, após essa pregação, é que por Cristo essa desesperança ou essa falta de esperança, essa crise debaixo do sol, essa percepção do drama, deve gerar esperança. Justamente a gente se conscientizar que a vida é uma desgraça. Justamente a gente se conscientizar do drama e da crise constante que existe debaixo do sol. Isso deve gerar esperança. Porque a gente percebe, bom, eu não posso depositar minha confiança nas coisas daqui, então preciso buscar algo acima daqui. E isso gera esperança. Em suma, Eclesiastes, e especificamente esse trecho aqui que eu trouxe para vocês, aprofunda as implicações da queda, os efeitos da queda. No versículo 18 ali, ele vai falar inclusive que na muita sabedoria há muito enfado. Então, os efeitos noéticos da queda, os efeitos intelectuais que a queda também nos proporciona. Esse trecho todo nos dá muitas percepções. Ele aprofunda as implicações da queda, da vida que é vivida antes de Jesus ou sem Jesus. Mas ele nos diz que a partir do momento em que nós reconhecemos essa vida enfadonha, nós estamos preparando o palco para o próprio Jesus vir como Senhor e Salvador e Libertador das nossas vidas. Porque se debaixo do sol é o palco da nossa vida, a partir do momento que a gente
que Jesus Cristo adentra o palco da nossa vida, ele se torna filtro solar para as insolações que podem nos acontecer. Tendo Cristo como então Senhor da nossa vida, até mesmo a forma como levamos a vida fica, né, essa vida cotidiana que nós levamos, fica mais intencional. Nós fazemos as coisas com intenção, com motivação. E a vida debaixo do sol, então, como eu já disse, ela é protegida pelo filtro solar do Evangelho. Vamos orar, Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que dependentes somos de Ti e que uma vida sem Ti não é uma vida que vale a pena ser vivida. Que o Senhor toque os nossos corações e conscientize sobre essa mensagem, sobre esta palavra, e que a gente saia daqui e viva a nossa vida de maneira intencional, e que apesar das crises nós possamos entender que o Evangelho é seguro abrigo para as crises debaixo do sol, e que a gente torne essas crises motivo de esperança, porque nós cremos numa realidade onde não haverá mais nenhuma crise, e é nisso que nós alçamos a nossa esperança. Esteja conosco, Deus. Perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados e nos faça olhar cada vez mais a Ti. Nos faça parecidos com o Teu Santo Filho Jesus e crave a cruz do Calvário no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. Pode se levantar enquanto o Alisson canta aqui um louvor. Vocês podem participar da ceia. Não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa que ele ofereceu para satisfazer o Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu abrir no texto da Bíblia aqui que eu não sei decorar igual o pastor.
1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, 23 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Irmãos, vamos recitar o credo? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Senhor Jesus, nós oramos a Ti e consagramos a Ti os elementos da ceia do Senhor. Que esses elementos que são sacramentais possam ser meios de graça pelo qual o Senhor nos abençoa ricamente. Que o Senhor abençoe o pão e o cálice neste momento, em nome de Jesus. Podem comer. Bebam. Deus é bom. Meus irmãos, vamos chegando ao final do nosso culto. E eu quero dar alguns avisos ao final do culto. Antes do culto terminar, vamos fazer uma oração, claro, para terminar o culto, mas eu peço que vocês fiquem 2 minutos após o culto, tá bom? Vamos começar com a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso e depois a oração intercessória e a bênção apostólica, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que a tua graça esteja sobre eles, que essa semana seja uma semana frutífera e que, acima de tudo, seja uma semana intencional, da forma como nós vimos hoje. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê as devidas provisões e que cada família aqui representada esteja debaixo da tua mão poderosa. Assim eu oro em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.